Amigos, um dia muito agitado para colorados, gremistas. O Grêmio decide a sua sorte na Copa do Brasil no Rio de Janeiro. Empate leva para pênaltis, não há critério de desempate diferente, não há saldo de gol, porque foi empate aqui a primeira. Então, se for empate lá, já vai para pênalti direto. Se houver vencedor, o vencedor passa. Então, saldo de gol não entra, gol qualificado não entra. Os dois precisam de uma vitória simples. O Grêmio joga a sua sorte na Copa do Brasil, precisando de um gol de diferença. O Flamengo também. Empate em 1-1, 2-2, 10-10. Vai para os tiros livres da marca penal. E o Internacional recebendo Paulo Guerreiro. Mais de 1.000 pessoas estiveram no aeroporto Salgado Filho. Quantos tem no Beira-Rio, Maurício? Perdi meio que o fio da meada, estava numa reunião aqui com a diretoria da Ubra. Também é um bom público, eu não ouvi estimativa ainda dos repórteres. 5, 6 mil? Tem um público interessante no eu passei por lá por volta das 11h15, 11h20, tinha muita gente chegando e estacionando o carro ali. Né? Eu vi até gente orientando, trânsito e tal. Bom, mas daqui a pouco, sem ficar especulando, a gente diz também qual o público mais ou menos que temos lá no Beira-Rio. O Paulo Guerreiro está dando entrevista e na primeira resposta ele não garantiu que vai ter condições de jogar no domingo, 11 da manhã, contra o Paraná. A propósito, dançou o Micali. Calaram o homem. Tanto ele dizer Micali, calaram, né? O homem já não vai falar mais. Quem vai falar aqui bobagem, né? Claudinei de Oliveira. Doutor Renato Moreira, seja bem-vindo. É para lhe dar as boas-vindas, eu fiz esse trocadilho infeliz. Muito obrigado. É uma alegria estar com vocês aqui, participar dessa mesa tão qualificada. Poder conversar, me dirigir mais uma vez aí ao público tricolor. E um velho companheiro aqui, o Bruno Bertuzzi, que trabalhou comigo lá na Rádio Guaíba, está conosco para falar também dessa decisão do Grêmio e a contratação do Paulo Guerreiro, por que não, né? Pois é, um dia cheio hoje, né? Aqui, tanto para Grêmio quanto para Inter. E vamos abordar essas questões todas. Prazer estar aqui com vocês. Eu te apresento como jornalista, mas você cansou de ser pobre e foi trabalhar em assessoria e tal de jogadores e profissionais ligados ao futebol, que dá muito mais dinheiro do que ficar ganhando piso de jornalista. É isso? Não é fácil, nenhum dos dois é fácil, né? Mas a gente vai se virando, né? Fala o nome da empresa de novo aí. A MB22. MB22, tá bem. Eu vou fazer como o Cláudio Cabral aqui. Por essa eu assino embaixo. O Cláudio Cabral dizia, por essa eu assino embaixo. Então vou assinar embaixo também. Mas vamos ver o Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro traz o tetra brasileiro. Só isso gritava a torcida do Internacional. Ontem já se anunciou, vai usar a camisa 79, em alusão ao título último que o Internacional ganhou de campeão brasileiro, e título invicto, por sinal, com o tio de Marcelo Medeiros comandando o Internacional, que era o Marcelo Feijó Medeiros. Vamos assistir. O som aqui dentro, não. Estamos ainda sem som aqui dentro. Então testamos o som e depois colocamos no ar, ok? Pelo menos vimos a imagem do homem aí, já apareceu, ele já apareceu. Evidente. Ó, agora vai. Opa. Você já pensou como sem imagem e com som agora. Lá no aeroporto você foi agora vai. Literalmente caiu nos braços da galera. Tá pensando em algo parecido para se recuperar com a massa? Sim, bom, eu me empolgava sempre os jogos com o Internacional, porque sei que é um grande clube. E esses jogos a mim eu gosto de jogar. É onde mais me enfoco. Meu foco é muito mais claro. E com certeza eu já estou esperando assim esses clássicos assim do Campeonato Brasileiro. Por isso que falo, quero me preparar bem, quero estar bem. E com certeza fazer gols, ajudar o meu time a ganhar. O torcedor do Inter quer ver seu time ganhar, mas ainda pela situação que vive nesse momento, que briga pelo título brasileiro. Então eu vou fazer o meu melhor para fazer gols, com certeza, mas principalmente ajudar o time a ganhar. Oi, Guerreiro, boa tarde. A gente está ouvindo a torcida daqui, a torcida tá no estádio, tá muito ansiosa com a tua... Estou aí com eles também. Muito ansiosa com a tua presença. Como tu imagina a tua estreia, né, nesse Beira-Rio completamente lotado, um palco de Copa?
Nós estamos aqui com a TV Inter, né? É isso. Então é isso, às vezes vai dar uns cortezinhos, às vezes dá um retardo, às vezes vai renegociar, como se diz, né? Então vamos acompanhar aí. Ganhando, como falei, no momento que vive o clube é muito lindo, é fantástico, briga pelo campeonato brasileiro, e ganhar para mim significa muito, e isso que eu espero, ganhar e comemorar com a torcida esse triunfo. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. A gente vai deslocar o Paulo e o pessoal para o campo do Beira-Rio. A gente pede só... O campo do Beira-Rio vai ser apresentado para a torcida. Nós temos outras imagens da chegada, que também são do Internacional. A gente vai negociar aqui com a assessoria do Internacional para colocar no ar também. Já estamos negociando. E vamos colocar as imagens do Inter, do site do Internacional, das mídias sociais todas, Facebook, Twitter e escambau, né? E o Internacional transmitiu também ao vivo a entrevista do Guerreiro. Só recuperando, né, algumas partes, a primeira que foi a mais importante, ele ainda não definiu se vai estrear no próximo domingo ou não, contra o Paraná, sem Micali e possivelmente com Claudinei Oliveira. A definição pode advir de uma conversa dele com o Odair. Quando eu digo pode advir, é que pode ficar em suspense. Nós estamos ainda na quarta-feira. Hoje o foco, a partir da tarde, vai ser o Grêmio. De repente se faz um suspense para amanhã o Internacional virar também tema de cobertura maior. Agora, Paulo Guerreiro, na tua versão, Renato Moreira. É um bom jogador, sem dúvida. Não sei em que condições físicas ele está, né? Mas é um excelente jogador, já provou isso, né? Acho que o Inter fez uma boa contratação. Bruno. Eu acho que o Guerreiro é um reforço que dá ao Inter uma outra dimensão, assim, principalmente para um time que está brigando só pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que é uma posição que o Inter estava, de certa forma, carente, com o Damião ainda se ressentindo um pouco da questão física. O Jonathan Alves chegou agora, né, dando uma resposta, mas também era uma incógnita. Eu acho que o Guerreiro é um reforço de peso, né? A gente percebe por tudo que tem acontecido na cidade, a apresentação... Você acha que o Jonathan Alves é uma incógnita e o Guerreiro é uma certeza? Não, ele... Não, só para te complicar um pouco a vida, porque o que é certeza no futebol, né, doutor? O gladiador, por exemplo. Eu gostava do gladiador, mas a história do custo-benefício foi um horror, né? Foi um horror. Isso só o tempo dirá, né? Porque no caso do gladiador, o Grêmio fez um grande investimento, o jogador havia feito temporadas magníficas pelo Cruzeiro, né? E com base nesse retrospecto, o clube fez a contratação. E aqui ele até foi bem, até sofrer aquela lesão lá em Novo Hamburgo. Foi em Novo Hamburgo ou foi em Santa Cruz? Foi em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Exatamente. Até sofrer aquela lesão, ele estava muito bem. Salvo engano, o jogo contra o Cruzeiro, não contra o Novo Hamburgo. Exatamente, o jogo contra o Cruzeiro lá em Novo Hamburgo. Exatamente. E aí sofreu uma lesão muito grave, demorou para se recuperar e na volta não recuperou o futebol, né, que ele vinha demonstrando. E ele estava bem naquela época, né? Ele chegou durante um período a dar uma boa resposta para o Grêmio. Mas, claro, a imagem que fica é aquela imagem final de um jogador que já não justificava o alto salário e o alto investimento que o Grêmio fez nele. São circunstâncias. Outros vêm, por exemplo, vamos pegar o caso aqui do Paulo Nunes, do Jael, né? do Jael agora, do Paulo Nunes no passado, do Jardel. Isso. Né? São jogadores que vieram por muito pouco, quase nada, e que dão, no caso então do Paulo Nunes e do Jardel, nem se fala, mas mesmo o Jael, que é um jogador um pouco mais limitado, está dando uma resposta esse ano, né? Muito superior àquela que se poderia esperar. O senhor colocaria hoje o Jael já para aproveitar a deixa? Eu colocaria. Ele está numa fase melhor que o André, né? O André não justificou, apesar de o investimento ter sido muito maior, ele não justificou até agora a sua contratação. E o Jael ao contrário, apesar de não ter feito nenhum gol ano passado,
deu o passe para o gol que nos levou à vitória aqui na primeira partida da final da Libertadores, e esse ano está arrebentando, né? Então você tem que respeitar o momento do jogador. Eu acho que o Renato não vai fazer isso, tá? Mas eu, se treinador fosse, iria de Jael pela resposta que ele vem dando. Mas o Jael, quando entra no segundo tempo, ele apresenta um rendimento muito melhor do que quando inicia a partida. O Grêmio ganhou de 4-0, agora jogou um bolão. O Grêmio ganhou de 2-0 do Flamengo, ele jogou desde o início e foi melhor em campo. Isso é lenda, é lenda. Isso é lenda. O ano passado diziam isso, me desculpam, mas o ano passado diziam do Everton. O Everton. Só joga no segundo tempo. Se ele joga no segundo, ele tem que jogar no primeiro. Ninguém amarga uma perna. Ou ele sabe jogar ou não sabe, né? E de fato o Everton hoje vai ser difícil segurar esse jogador. Tá numa fase espetacular. Mas voltando aí ao ponto da nossa decisão, né? Eu sempre que o Grêmio vai disputar um jogo dessa natureza, ainda mais uma Copa do Brasil... O senhor bebe durante o jogo, não? Não. Não bebe nada nunca? Não, Não, sabe o que é? É que tem cara que fica tão nervoso, sabe por quê? Eu não estou brincando, não estou perguntando para ele chamar de bebum. É que tem cara... O doutor nem tem essa imagem, né? Bem o contrário, tem uma imagem tranquila. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem cara que não consegue ficar calmo. Tem cara que não consegue ficar na frente da televisão se não tomar um negócio mais forte. Os dirigentes, não vou revelar o nome. Eu estou falando isso porque o jogo é fora e o senhor está aqui. Ele não esconde de ninguém. Ele era diretor de futebol, uma decisão no Maracanã, ele tomou tanto Rivotril que dormiu no jogo. De nervoso. Eu fico bastante ansioso, né? Mas, claro, a idade, o tempo vai passando, você vai aprendendo a controlar um pouco mais esses ímpetos. Não é o caso de quem está lá. Por exemplo, segunda-feira jantaram conosco o Beto Guerra, o Alberto Guerra e o Duda Cref, né? Foram confraternizar no nosso movimento, o Grêmio Vencedor, foram muito bem recebidos, né? E a gente percebe, óbvio, que apesar da confiança que eles têm na equipe, é natural que estejam um pouco ansiosos, né? Então, eu me coloco na posição deles, como já estive lá. A cada jogo era eu e o tio Patinhas, entendeu? Podia ser contra quem fosse, mas o pessoal brincava até comigo, porque eu ficava caminhando de um lado para o outro antes da partida. Depois que começa o jogo, você pega aquela concentração e passa, mas até o momento de começar a partida, aquele momento de ansiedade é muito difícil. É porque aí se pensa em tudo que está acontecendo ao redor, né? Você pensa na torcida, nos dirigentes, no clube. Só deixa eu ver o Paulo Guerreiro, nós temos a imagem? Está aí, ó. Está aparecendo no Beira-Rio, no gramado, lá está o presidente atrás, o presidente Marcelo, Roberto Melo, todos ali, está cumprimentando os funcionários do Internacional, crianças, né? Tem tipo uma fila para tirar foto. A torcida teve acesso ao gramado? Não todos, Rec. Me parece ser ali algum tipo de... Alguns promoção, conselheiros, algumas pessoas mais ligadas a algum dirigente ou outro que tiveram um acesso diferenciado. Mas tem uma criançada ali, me parece uma fila. Quase uma fila ali, ó. Mas ali tem alguns conselheiros também, é um acesso não restrito, mas um acesso... Mas aí vai dar discriminação, me parece. Vamos ver. Que ali, por exemplo, de costas ali, careca, me parece ser o Fábio Santos, conselheiro do I9, conselheiro do clube que participa aqui. De repente são conselheiros e parentes e amigos de conselheiros. Ou alguns sócios que foram sorteados, sei lá. Enfim, né? Mas está lá o Paulo Guerreiro. O Internacional está recebendo como um ídolo, né? Como um ídolo. E a mobilização da torcida, a imagem... Vamos deixar uma incumbência para o Bruno descobrir quantos mil tem no Beira-Rio lá. Apareceu a imagem antes ali tem bastante gente. A parte ali onde tradicionalmente fica a torcida organizada, atrás do gol, gente, né? Ali está praticamente lotado. Aquele setor que foi aberto. Na arquibancada inferior, portões 6 e 7, tem uma boa presença de torcedor. Eu acho que isso mostra um pouco a expectativa da torcida e a esperança que o torcedor
deposita no Guerreiro para obter um resultado positivo. Mas tem gente da imprensa ali junto também, tem gente fazendo imagens, permitiram a entrada de cinegrafistas, repórteres, estou vendo ali alguns fazendo filmagem, porque hoje o cara trabalha em rádio, televisão, internet, tudo ao mesmo tempo. Tudo um pouco, né? E o cara que não se adaptar a isso já sobra. 79 a camisa ali, ó. Tá ali já. E agora ele vai para a torcida, Qual é a altura do é 1,90? Agora sim. Agora, depois de sair de perto de alguns conselheiros, filhos de conselheiros, amigos mais chegados na direção do Internacional, estão ali as mulheres, deve ser o grupo das mulheres gremistas e tal. Coloradas, né? Coloradas, claro. Coloradas. Já um torcedor com a camisa do Guerreiro. Vou falar uma coisa e saiu outra. É que hoje tem Grêmio na cabeça também, nós estávamos falando de Grêmio, já muda o... Olha ali. Tá ali o Gabrielzinho. Gabriel Cardoso. Está caminhando o Guerreiro ali. Agora vamos ter uma ideia de público aí. Chegando o novo centroavante do Internacional. 1,85. Não é tão alto assim, eu tenho 1,80. Eu era cabeceador também, era matador no interior. Tinha um problema de ficar impedido, né? Mas fazer o quê? Vamos lá. Está ali o Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro ou Paulo Guerreiro, tanto faz também, né? Tem que ver como é que está o nome na certidão. Porque eu já ouvi dizer que era Paulo Guerreiro. E aí, que veio de não fora, chamavam de Paulo. Porque Paulo é um nome, a escrita portuguesa, ele é peruano, seria então Pablo. Pablo, Paulo. A grafia é Paulo, né? Paulo mesmo, né? Mas é bastante gente até, hein? Até bastante gente. Não tudo que se imaginava, tinha gente que chegava a apostar que ia dar 10 mil, 2, 3 mil colorados, né? Mas está de bom tamanho, já vimos aí, deu... Para dar 10 mil tem que ser a apresentação do Renato na Arena. Aí é fácil, né? Aí é fácil. Na estátua do Renato da Arena vai ter 10 mil espectadores para a inauguração. Não, acho que mais. Acho que não. Acho que quando ele chegou para o Grêmio, que é isso que está dizendo o doutor Renato, aí sim, o Filipão também. O Filipão tinha uma multidão também. Lota geral. Mas tinha bastante gente no aeroporto, um bom público. Natural. No Beira-Rio, hoje é dia de trabalho, né? E uma hora ruim ainda, 1h pouco da tarde, o cara já tem que estar se deslocando. Mas, de qualquer forma, chega aí a esperança de gols da torcida do Internacional. Ele não é um artilheiro nato. Ele faz gols decisivos, ele faz jogadas importantes, ele tem uma boa arrancada, ele tem uma boa bola parada, ele cobra bem faltas próximas à área. Mas a média de gols dele é boa, ainda assim, para... 0,4, né? 0,4, 0,5... 0,45. Quase 5 mil torcedores, estão dizendo aqui. É porque ali era uma imagem fechada, que quando abre, praticamente toda a parte atrás do gol tá... Em vários setores, né? É o setor atrás do gol, mas é uma área expandida. Ali a gente estava vendo o limite já daquela área. Tá bem. Não podia passar torcedores dali. Mas o que você estava falando, Bruno? Não, a respeito da média do Guerreiro, é que no futebol brasileiro são poucos os centroavantes que têm uma média superior a 0,5 por jogo, né? Então, se fizer um levantamento, o próprio Jael é um jogador que ele tem um número bom em relação a essa comparação de partidas e gols marcados, né? Então, o Guerreiro, apesar de não ser aquele cara que um artilheiro nato, assim, mas ele tem uma média boa ao longo da carreira, assim. 0,4 mais ou menos, né? No montante. É uma boa, né? Uma boa média. Mas até porque o jogador, quando chega a média 0,55, 0,6, ele é vendido para a Europa rápido, né? Não, mas ele não se cria aqui. O Alexandre no Internacional teve 0,5 e era criticado pela torcida. Bem criticado. Depende contra quem você faz a média, né? Não, mas fez até em Libertadores. Fez até em Libertadores. Não, mas é uma boa média. 0,5 é uma boa média. E até a do Guerreiro, 0,4, né? Um cara de grandes enfrentamentos, né? Gols importantes, gols decisivos. Isso vale mais. Ajudou a seleção peruana a ir pro Mundial, ajudou a ganhar o Mundial pelo Corinthians, né? O Guerreiro agora vai fazer aquela cena tradicional da Europa, vai ter que fazer embaixadinha. Começaram com esse negócio. Pelo menos botaram uma bola pra ele lá. Vai sair, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se vai sair embaixadinha. Vamos ver, ó. Não, pra chutar, não, aí já dá pra ver que tem um bom público mesmo. Tem um bom público. Ele vai chutar bolas. Aí tá autografando. Autografa e chuta. E chuta. Legal. Um evento que teve que ser feito rápido, né? O Internacional está aproveitando. Ali está o Saci, ali está uma imagem do Guerreiro já, com a camisa do Internacional, camisa
79, pegaram um bom posicionamento de câmera ali para mostrar a torcida, e o Inter está há horas com esse slogan aí, pelear sempre, que é justamente não desistir, né? Quando... Tem uma embaixadinha ali. Acho que ele está até de sapato. Mas é uma contratação que vai ter que se confirmar como todas as outras. Estava falando anteriormente de um outro tema. Não, acho que a respeito do jogo de hoje também. Grêmio. Eu acho que hoje é um jogo bastante tenso, Renato. Como a gente é um jogo que vai exigir bastante, assim. Os dois times gostam de jogar com a bola, né? Os dois, Grêmio e Flamengo, acho que são os dois times mais encaixados hoje no futebol brasileiro, assim. Só que eu aposto num jogo de muito estudo, assim, um jogo de xadrez, principalmente no primeiro tempo. Acho que ninguém vai, o próprio Flamengo não vai, mesmo jogando em casa, acho que não vai se arriscar a vir para cima do Grêmio. Eu chego a dizer o risco é grande, né? O jogo do Grêmio hoje com o Flamengo é mais desesperador para o Flamengo do que para o Grêmio, porque na Libertadores meio que já foi o Flamengo, né? Não vai reverter 2-0 contra o Cruzeiro. Reverter 2-0. O Flamengo está praticamente eliminado da Libertadores. Vai ter que fazer 3-1, para ter uma ideia. 2-0 de novo da pênalti, 2-1 da Cruzeiro, que tem gol qualificado. Dificilmente o Flamengo se recupera na Copa Libertadores. Tem que fazer 3-1 ou 3-0. A verdade é que o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, né? Vai muito bem. Tem uma vice-líder. Sim, perdeu a liderança para São Paulo. Está ali. E tem confronto direto ainda e tal. Exatamente. Então é um clube que, bom, tradição nem se fala, né? Nessa competição do Campeonato Brasileiro. Agora, a Copa do Brasil, eu concordo com o Bruno, é um jogo que se ele se jogar muito, né, se for muito atrás daquela pressão inicial da torcida, ele corre um risco muito sério de ser surpreendido ainda no primeiro tempo e estar encerrado o jogo. Não? A minha grande questão é como o Grêmio vai montar o seu meio-campo, porque o meio-campo titular que vem jogando, Maicon e Cícero, não está dando a resposta que o Grêmio precisa. Né? Não que sejam maus jogadores, não são, mas esse meio-campo precisa de saúde. E esses dois atletas eles já estão numa idade que não conseguem ter aquele mesmo rendimento físico que tem, por exemplo, um Jailson, que teve... surpreendentemente para mim, até demonstrou muita maturidade, o Matheus Henrique no último jogo, mesmo sendo contra o Vitória, que é uma equipe muito fraca o Vitória. Mas enfim, foi um jogo de primeira divisão, um jogo, né, Série A, valendo. Então você via que ali tinha muita vitalidade e além da qualidade também, né? Então, se o Renato substituir, no caso, o Cícero para a posição e conseguisse colocar ali o Jailson, acho que o Grêmio ganharia muito. E vou dizer mais uma outra situação envolvendo o Cícero e o Maicon. Para o Maicon dizer na entrevista o que ele disse, a sinceridade que ele teve, não deu liga com o Cícero. Não é só a nossa observação. Não deu. É a observação do Maicon. E ele começou a jogar mal também. Porque antes tinha um guri que corria por ele. Não que ele não corra, mas tinha ele não tinha parece que a vontade com o Cícero. Ele não está conseguindo jogar. Eu caso melhor com o Michel e com o Jair. Ele disse. Pois é, mas é a realidade. Mas o que parece é que quando tinha o Arthur ao lado do Maicon, o Arthur segurava mais e o Maicon se soltava. E com o Cícero, o Maicon vê o Cícero se soltando e ele tem que se segurar. Por isso que ele diz, não, olha, casou melhor com o Jailson, porque o Jailson fica. Cara, e ele não está conseguindo proteger a zaga. Então, você já começa a ver o Jeromel falhar, né, em algumas oportunidades, ver ataque contra a defesa direta, sem aquela proteção que os outros jogadores conseguem dar. No jogo contra o Estudiantes, dava para ver que tinha um espaço bem naquela faixa de campo ali. O Estudiantes trabalhava aquela bola entre os volantes e a defesa ali. Exatamente. Acho que são dois jogadores assim, muito técnicos, tanto o Cícero quanto o Maicon, mas eles são características muito parecidas, e os dois pesados, assim, já com uma idade mais avançada.
tem que ter vitalidade ali. Acho que o Renato vai de Jailson hoje. Acho que não... eu espero que vá. Óbvio que... Essa é a pergunta que ficou pendente pro Bruno. Agora me lembrei. Jael ou André? O doutor já se posicionou. Jael ou André? Jailson vocês fecharam agora. Jailson se fecha a questão, acho que é 10 em cada 10. Na esquerda, acho que fechamos todos no Bruno Cortez. Sem dúvida. Não tem nem o que pensar. Eu acredito o Renato tem o que pensar. O Cortez disse que estava 100% no jogo. Pois é. Não sei o que... Não, e jogaram os dois. Alguma coisa deu. Estávamos dois em campo. Então não dá pra dizer, esse aqui tá melhor fisicamente agora, tá mais reservado, tá com uma bateria melhor pra aguentar os 90. Os dois jogaram. Então não tem esse problema. Tecnicamente é incomparável, né? Jael ou André? André. Eu entendo que a fase do Jael hoje é muito melhor, mas eu acho que esse máximo do Jael, ele não é tão acima do que o André apresenta hoje, assim, sabe? Ele é mais participativo, ele briga mais, mas o André, eu entendo a cabeça do Renato no seguinte sentido, ele saber que, bom, esse jogador me entrega isso, esse pode me entregar um pouco mais no momento que virar uma chave, ele tá sempre apostando que vira essa chave. Pode ter um preço, isso pode, mas só tem que cuidar para não emperrar. Mas eu acho que ele não pega o carro daí, né? Não, eu entendo o que o Bruno quer dizer. A esperança é maior. No Campeonato Brasileiro, eu apostaria até no André, porque eu acho que o potencial dele é superior ao potencial do Jael. Mas hoje nós temos um jogo encardido. Que o Maor matou, morreu, não é? Então é difícil você ficar apostando. Eu iria naquele que está dando certo. Mas aí, doutor Renato, eu iria hoje de Jael. E para mim o titular é o André, mas eu ia de Jael. Mas aí, pelo momento. Mas se nós pegarmos 1-0 e depois vamos ver. Pega o jogo com o Estudiantes, o André, claro, teve determinado momento que ele foi substituído porque precisava ser substituído, mas ele participa de boas chances de gol do Grêmio. Ele mostrou algo que ele não estava mostrando nos outros jogos. Ainda está abaixo, mas eu acho que por isso, especialmente pelo último jogo dos titulares, que foi com o Estudiantes, segue o André em campo. Ele perde um gol no início, que é um gol, né? O gol que ele perde no início, ele tem outras duas oportunidades. Ele constrói uma jogada que ele mesmo limpa o zagueiro e consegue concluir. O André foi substituído na partida com o Estudiantes, não que ele estivesse mal em campo, ou mal nas conclusões. Ele cansou. Ele foi substituído porque ele cansou e a bola batia, a bola ia pro ataque e voltava muito rápido. Ele coloca o Jael, o Renato, especificamente para segurar a bola no ataque, que não é o que o Grêmio precisa agora. O Grêmio precisa fazer gol e o Renato aposta no André, porque o André, se a gente comparar, mas se a gente comparar o André até agora, já fez 6 meses. Mas o Jael fez 6 em 27 jogos, se não me engano, o André 3 em 16. Se tu for analisar a média, não é tão, a proporção não é tão assim. O Jael participa mais, ele dá mais assistência, ele tem mais entrega, mas se for analisar o número frio. Sabe o que um conselheiro me disse do Grêmio outro dia? A diferença é a seguinte: o Jael perde um gol como ele perdeu lá na Argentina, porque eu fiz a ilação. Um perdeu o outro, perdeu o outro. O outro estava invalidado, aquele de 7 minutos do primeiro tempo, que o Grêmio ia saltar na frente. Sim. Contra o Estudiantes, e aí a 8 o Estudiantes faz um gol. Mas ali tinha impedimento marcado. Teve aquele do início do segundo tempo, que o André faz a jogada individual, o lado direito, e chuta e por azar não entrou. Ou por falta de precisão, mas foi isso aqui. E o Jael na cara do gol diz, não, vai fazer, né? Quando a bola estava indo, já é gol. Atrasou a bola pro goleiro. Aí o cara disse assim, mas um se pragueja, se tapeia, se lamenta, o outro parece que não aconteceu nada. Mas o torcedor do Grêmio gosta disso. Sim, mas gostava do Herrera. O Herrera dava rasteira na bandeirinha de escanteio. Mas imagina. Voadora na bandeirinha de escanteio. Mas o torcedor entrava em êxtase. Mas é o quê? Mas se tu... Tinha uma implicância aquele Herrera. Fui eu que trouxe. Não, a primeira vez? A primeira vez tudo bem. O Grêmio trouxe de volta. Pois então. Na primeira vez, o cara pode se enganar. O Miralles esteve aqui, o Escudeiro teve aqui. Mas o Herrera teve bons momentos. Era 2006, era o que dava para contratar. Mas eu não estou nem conectando, eu estou dizendo que o torcedor vibrava. Por favor, o Herrera errou um gol no Granal. Não, mas sabe que o torcedor vibrava com aquilo ali, mas por que estão vibrando com o quê? Mas Rec, se o Renato decide deixar o André no banco,
Eu fui cornetear e foi o doutor que entrou. Corneteou o doutor Renato. Aqui, eu Mas o doutor é autêntico. Mas porque alguns iam se esconder, iam fingir que não era com ele. Foi eu, e ainda vou dizer essa. mais, o presidente época que trouxe em 2006, o presidente era o Paulo Odoni e não queria trazer. Aí eu forcei a barra, ele ficou bravo comigo. E no dia do Grenal, a bola sobrou pro Herrera, era o Herrera, a goleira, não me lembro que Grenal era, nem por qual campeonato, era o Herrera, a goleira. 2006 era o Klemer. E era só encostar na bola. E ele foi, deu um chute, chutou e a bola ficou e o pé dele foi e chutou em branco. Perdemos o gol, né? Intervalo tava lá, no final do jogo tava lá o Paulo Odoni e eu saí pelo lado, não queria nem falar. A corneta não. Mas E perder Grenal é ruim. Não, empatamos o Grenal. Mas aí o seguinte, pensando em estratégia de jogo, Rec, se o Renato deixa o André no banco, o que o André vai acrescentar no segundo tempo se ele não tem esse espírito lutador que mas você quem está sabe não destacando? esteja precisando de um castiguinho para não se sentir muito dono da cocada. Mas tem outra variável importante também, que é a questão do jogo ser fora, né? Se é um jogo na arena, por exemplo, que a torcida já está implicando com o André, querendo mais o Jael, talvez pudesse pesar, né? Um erro do André no início do jogo já dá. Agora lá, deixa o André, não vai ter ninguém, não vai ter a torcida para vaiar, e aí depois o Jael entra com aquela vontade se precisar no segundo tempo. É uma boa análise. A tendência é o André começar a partida no ataque e o Jael no segundo tempo. Agora, na posição de primeiro volante, todo mundo quer o Jailson. Tem aqui, inclusive, Rec, o Paulo Sérgio Jesus. Tem que ouvir Jesus, né? Jesus sempre. Quando Jesus chama, atende, senão te leva. E ele tá te chamando aqui, ó. Rec, dá mais uma reforçada nesse recado. O Renato tem que escalar o Jailson, ele pede o Jael também. Porque se eles não jogarem, hoje damos adeus à 6ª taça da Copa do Brasil. Porque o Grêmio pode ser recordista, né? Ele e o Cruzeiro. Se o Grêmio não passar adiante, tem que secar o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro está passando pelo Santos assim, voando, né? Já ganhou fora de casa, deve confirmar hoje a classificação. Antes, né? O jogo é 7h30. O Cruzeiro é um caso estranho, né? Porque ele... Qual é o outro jogo? Tem o Corinthians contra a Chapecoense. O Cruzeiro joga... E o Palmeiras... O Palmeiras tem o Bahia e Palmeiras. O Bahia e Palmeiras. O Corinthians e Chapecoense é hoje. Eu acho que aí vai dar crime. Acho que aí vai dar Chape. Mas agora... É difícil. Se ganhar de 2-1, pênalti. Podia dar uma chuvarada lá em Chapecó, né? Pra deixar o Corinthians mais assustado, um frio de uns 6 graus. 6 graus. A Chapecoense... O grande não se assusta, com isso. A Chapecoense vai pro jogo da vida dela. Porque se passar, tô falando em termos de grana. Claro. Em termos de grana, imagina, fica entre os 4 melhores... E já começa a pingar bem na conta, né? 6,5 milhões, 7,5. Né? A Copa do Brasil esse ano tem uma premiação muito superior a de anos anteriores. E é por isso que os clubes estão aí, com as equipes principais, batalhando por entrar nas quartas. Já seria interessante pelo critério de mérito da conquista em si, mas esse ano ainda tem o adicional da remuneração que engordou muito. Mas vão ter que melhorar o Campeonato Brasileiro, a grana, porque o ano que vem os times não vão poder desdenhar do Campeonato Brasileiro, porque vale o ranking, vale pay-per-view, vale não sei o que, é tudo vale proporcional. Audiência, se começar a colocar time reserva misto, eles vão ter que melhorar o soldo do Campeonato Brasileiro, senão... Não vão melhorar, eles já compraram até 2024. Eu sou um defensor da mudança do sistema de disputa. Eu não gosto do sistema de pontos corridos. Acho que precisariam aí uma rodada de playoffs aí para esquentar o Campeonato Brasileiro no final e para que todos, pelo menos aqueles 10 primeiros, 12 primeiros da tabela, tenham interesse na disputa até o final. Como já tivemos no passado. Mas tem a vaga na Libertadores. O campeonato começa a perder o interesse, começa a perder a graça, ele passa a valer para 3, 4 clubes. E tudo bem, Libertadores, ganhei. Ninguém dá volta olímpica porque conquistou vaga em Libertadores. É bom conquistar vaga em Libertadores, mas ninguém dá volta olímpica por isso. O que vale é o título. E para ter a emoção da conquista de um título, para que as demais torcidas brasileiras se mantenham interessadas em consumir o produto Campeonato Brasileiro,
com esse sistema não vai funcionar. Mas aí, doutor Renato, a FIFA fez um estudo, divulgou semana passada ou retrasada, 57% dos campeonatos nacionais do mundo são disputados no modelo brasileiro, pontos corridos. Sim. E de volta. 1%, que eu acho que deve ser representar só o campeonato da Argentina, essa loucura que tem lá, que são 30 clubes e só um turno. 23% dos campeonatos nacionais adotam essa fórmula mista, de pontos corridos numa primeira fase e depois mata-mata. Então é uma fatia expressiva do mundo que já está adaptando um pouco o campeonato para aumentar a emoção. Fórmula, né? Já voltamos. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade. Por isso queremos sonhar junto com você. Seja casa própria ou carro novo, divida seu sonho conosco e multiplique realizações. Ligue 33 23 3334. Acesse sinosserra.com.br ou visite uma de nossas lojas em Novo Hamburgo ou Porto Alegre. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Preliminar. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Paulo Guerreiro desembarcou hoje em Porto Alegre. Mais de 1.500 torcedores receberam um atacante que vai usar a camisa 79. Cerca de 5.000 foram ao Beira-Rio, onde ainda está na convivência com os torcedores do Internacional. Paulo Guerreiro, estreia do jogador pode até ocorrer no domingo às 11 da manhã. Ele vai conversar hoje à tarde com o Odair. Contratação do peruano deixa o Inter com o maior número de estrangeiros do futebol brasileiro, 6 gringos: Guerreiro, D'Alessandro, Nico Lopes, Cuesta, Jonathan Alves e Sarrafiore. É uma gringaiada, hein? No Grêmio, e Grêmio enfrenta o Flamengo hoje, 9h45 no Maracanã. Quartas de final da Copa do Brasil. Passando, pega Corinthians ou Chapecoense. Vitória simples para passar. Equipe titular com os retornos de Cortez e Everton. Dúvida entre Jailson e Cícero, e em princípio haveria alguma dúvida na frente, mas deve jogar o André. Groi, Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Cícero ou Jailson, Maicon, Ramiro, Luan, Everton, com o André na frente. Grêmio e Flamengo já se enfrentaram em 10 oportunidades em mata-mata da história, cada clube ganhou 5 vezes. Bem, outras notícias: Paraná demitiu ontem Micali. O mais cotado para assumir o comando é Claudinei de Oliveira. Carpegiani é o novo técnico do Vitória. Eduardo Batista assumiu o Sport Recife. Hoje, 7h30 da noite, também tem Copa do Brasil, Cruzeiro e Santos. No jogo de ida, fora de casa, o Cruzeiro ganhou, deve confirmar a passagem para a próxima etapa, onde pega Palmeiras ou Bahia. Flamengo e Grêmio, 9h45, jogo de ida 1-1, cada um, os dois precisando vencer. Chapecoense e Corinthians, 9h45, na ida o Corinthians fez 1-0, Chapecoense ganhando, por exemplo, de 2-1, 3-2, como não tem gol qualificado, Chapecoense vai precisar de 2 gols de diferença, ou então cobrança dos tiros livres da marca penal. Ontem o Brasil de Pelotas tirou com um pauzinho, né? Empatou no final com o Avaí e segue fora da zona, pelo menos por enquanto. Já voltamos. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade. Por isso queremos sonhar junto com você. Seja casa própria ou carro novo, divida seu sonho conosco e multiplique realizações. Ligue 33 23 3334. Acesse sinosserra.com.br ou visite uma de nossas lojas em Novo Hamburgo ou Porto Alegre.
Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. It was the largest shark that ever existed. The thing's out there. We need to find it and kill it. You're kidding, right? Did you guys ever watch Shark Week? Mega Tubarão, em exibição nos cinemas. Preliminar. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Detalhe curioso que me passa o Bruno aqui, quando estreou com a camisa do Flamengo, ele meteu um gol no Internacional aqui em Porto Alegre. E quando estreou no Rio, meteu um gol contra o Grêmio. Paulo Guerreiro. Números, né? Vai ter que continuar jogando, né? Vai ter que continuar marcando, porque pelo preço, pelo número que vai carregar nas costas, pela festa da torcida, tudo é diretamente proporcional. Tudo está embutido. Né? Sem dúvida. Mas há uma tendência de ele não jogar o Grenal, né? Ah, sim, porque vai ser convocado porque pela seleção peruana. É período de jogos ele das tem seleções. ainda um problema de suspensão, né? Ele pode ter a plena... Não sei se a em princípio é no final do ano, né? Suspensa... Inclusive a pena está suspensa, não é isso? A pena está suspensa por eliminada, a decisão do caso, né? Fazendo uma figura especial o STF. Sim, da é Suíça. o caso, exatamente. Mas o Rodrigo Caetano, no início da coletiva do Guerreiro, ele afirmou que o Guerreiro é jogador do Inter por 3 anos, independente da eliminada. Sim, porque pode prorrogar. Eu perguntei isso pro Rodrigo Caetano e até me lembro de já ter dado essa notícia. Se ele tiver que parar 6 meses, ele vai ter 3 anos e meio no Internacional. Não conta aquele período. Não tem desconto. O Inter para de pagar e depois paga no período adicional. Eu não sei como é que botaram isso no papel. Eu não sei como é que a Justiça do Trabalho analisa isso. Eu acho que seria viável. Não é? É mais maleável a Justiça. Porque... há uma suspensão, né, sim, prévia já. Exatamente, impossibilidade de prestação do serviço por fato alheio, né, vontade do empregador, né? Madelomba e Construlomba, casas e construção, casas de alvenaria, casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto, especialmente nas casas de madeira. Constroem casas em toda a região metropolitana e no litoral. Madelomba e Construlomba, maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas 98631-7709. Fale com o Fernando. madelombacasaeconstrucão.com.br. Pode ligar agora, o Fernando está esperando a sua ligação e vai sair negócio. Uma casa mais mimosa que a outra. Olha só, casas belíssimas, né? Muito bom gosto, muito bom acabamento, as aberturas aí, ó, bem arejadas, especialmente as casas assim mais abertas, né? Mas aí depende da sua necessidade e sempre cabe no seu bolso. Madelomba e Construlomba, os telefones estão aí na tela. Padaria Laude, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laude. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laude, Assis Brasil 641, telefone 3362-2020. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600, e-mail para reservas@embaixador.com.br. Comunique que assistiu na Ubra TV e ganhe mais 10% de desconto. O desconto já é bom, ganha mais 10 extra. Marque sua convenção também lá para o Embaixador. FAC, do amigo Wilson FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado, tudo tem lá, né? É um negócio impressionante. 34666133. Vem aí a inauguração da nova loja. É Supimpa, fache.com.br. Essa é da nossa época, doutor Renato Moreira. Supimpa. Né? Supimpa da nossa época. Eu sou um pouco mais velho que o senhor, né? Ou bem mais velho. Não sei. Eu sou de 59. Não, eu sou de 63. Então, o senhor está muito melhor que eu. Não, eu estou na capa da gaita. Verdade tudo, sou de 59. 59? Já vai fazer 60, já vai entrar pela porta da frente do ônibus. O ano que vem, Isso mostra que o REC não pega ônibus, porque todo mundo entra pela porta da frente, que alguns ficam na frente. Mas é maneira de dizer. Tô entendendo. O cara fica rico e não usa mais o ônibus. Não sabe mais como é que é o ônibus. Não sabe mais como é que é o transporte público. Família Moreira tá tudo certo, né? O que vocês acham que dá hoje?
Empate, pênalti para sofrer bastante, para comemorar mais depois. Desde que se combine antes que ganha nos pênaltis, tá bom, né? Tá bom, me mata do coração e mais meio mundo. Assim, decisão no Maracanã me lembra 1997. 99 mil flamenguistas na torcida e 1.000 gremistas. E é isso, eu acho que vai dar Grêmio de novo, né? Vamos eliminar o Flamengo. Mais do que uma vontade minha, é uma convicção. Eu acho que o Renato tem essa capacidade, o time do Grêmio tem essa capacidade. E tem bons jogadores, né? O Grêmio tem baita time. Tá? E para lembrar aqui, eu sei que o meu tempo está esgotando, sabe aquele canto, eu sou gaúcho? Foi a torcida do Grêmio que criou lá em 1997 nessa decisão. Bruno. Valeu, Rec, obrigado. Passa Grêmio. Passa Grêmio, gol do André. Vai pros pênaltis. Vai pros pênaltis. Eu também tô com um cheiro de pênalti, não sei, 2-2, sei lá. Mas que ganha o Grêmio, né? Até a... Preliminar. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. No mês dos pais, 2 sortudos vão ganhar da Ubra TV uma super bicicleta da M-Bike. Para participar ou inscrever o pai que você mais ama, acesse até o dia 31 de agosto, ao meio-dia, o Facebook ou Instagram da Ubra TV. Procure os posts oficiais da promoção e siga as instruções. Bike é tua, pai! A promoção da Ubra TV que vai fazer 2 pais saírem por aí pedalando. Apoio M-Bike.